Bom dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Chegamos mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, domingo que Deus nos deu, né? Depois de uma semana abençoada, semana de cura, semana de bênçãos, Deus nos permite chegar mais um domingo, né? Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Agradecendo sempre, né? Pelas coisas boas que Ele nos dá, né? Pelos livramentos. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que está no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento queremos agradecer por tudo que tem feito, Pai, nas nossas vidas. Pai amado, obrigada pela noite que Tu nos deste de sono, Pai. Obrigada pelo levantar, Senhor, pelo abrir dos olhos, Pai, pelo respirar, Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Pai amado, esteja nesse momento, Pai, sustentando a cada família, Pai, da nossa igreja, Pai. Sustenta e guarda, Pai amado. Sustenta aquelas famílias que estão enlutadas, Pai. Perdeu amigo, perdeu parente, Senhor Jesus amado. Estão entristecidas, Pai. Pai, traga o seu refrigério para cada família, Pai amado. Pai amado, cuide e protege, Pai amado. Não permita, Senhor, que falte a esperança e a fé, Pai amado. Cuida, Senhor Jesus. Pai amado, cuida dos nossos idosos, Senhor. Restaurando saúde, Pai. Trazendo o remédio necessário, Pai. Cuida, Senhor, e protege. Pai amado, cuida, esteja visitando os hospitais, Pai, que estão aí, Senhor, com muitos adoentados, Senhor, irmãos e familiares, Pai. Coloca os seus anjos de prontidão, Pai. Coloca sua mão, Senhor, bondosa, Senhor, e caridosa, Pai, em cima de cada um, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Jesus. Somos falhos, somos fracos, Senhor, mas somos fiéis a Ti, Pai. Cuida de nós, Pai amado. Não nos abandone, Pai. Pai amado, nós adoramos e glorificamos o Teu nome, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Pai amado, esteja visitando os ministérios, o ministério pastoral, cuidando do nosso pastor, dando saúde, Senhor, a toda a família pastoral, Pai. Cuida de todos os ministérios, Pai. Pai, protege, Pai amado. Protege nossos idosos, Pai amado. Protege os nossos jovens, Pai. Tirando qualquer tipo de influência maligna, Pai, de cima, Pai deles, Pai amado. Traga eles para a sua presença, Pai. Aqueles que estão afastados, Pai. Pai amado, traga eles, Pai. Que eles estejam animados, Pai, para estar em comunhão com os irmãos, Pai. Pai, muito obrigada por tudo, Pai. Agradeço, Senhor, por tudo que tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, ainda vou falar em Efésios 2:10, diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, vamos praticar boas obras, né? Fazer o que Deus mandou, né? No mundo. Então, Ele só quer isso, né? Que façamos o bem um para o outro e ajudamos uns aos outros, né? Então, fiquem agora com a nossa lição, né? Nossa EBD, né? Ficam todos na paz de Deus, que tenham um bom dia, né? E mais tarde estaremos na nossa igreja para glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus. Tenham um ótimo domingo na paz do Senhor. Bom dia, Cibe da Posse. Estamos aqui para mais uma EBD. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje a nossa lição é a lição 10 da nossa revista. E nosso tema de hoje é planejar para vencer. E nós vamos ler um pedacinho do texto base, porque hoje ele nos relata Neemias capítulo 3, todo o capítulo. E ele vai até o versículo 32. Então, hoje nós vamos ler só um versículo que diz assim: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes. Edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meã consagraram, e até a torre de Ananel.
Então, irmãos, todo o texto, todo o capítulo 3, ele relata a união do povo para reconstruir a cidade de Jerusalém. E aqui o texto, se os irmãos lerem direitinho, cada um ajudava o outro a reconstruir a sua casa, os seus muros, as suas portas, né? E um ajudava o outro. Eles não trabalhavam sozinhos. Então, um exemplo, né? A minha casa, o povo da minha casa ajudava a reconstruir a casa de outro irmão, né? E assim sucessivamente. Então, aqui no texto mostra que teve união do povo para reconstruir a cidade. E hoje nós devemos fazer o mesmo, né? Ajudar cada um dos nossos irmãos a reconstruir as nossas vidas, né? Depois de tantas coisas ruins que vem acontecendo no nosso mundo. Então muitas casas, muitas famílias precisam ser reconstruídas. E hoje nossa lição nos ensina a ter a união de planejar e reconstruir e vencer com Cristo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais com os nossos professores, o William e a irmã Débora Vicente. Vamos aprender mais com os nossos professores. Bom dia a todos e Deus abençoe a cada um de vocês. Bom dia, queridos. Venho nesta manhã falar sobre os estudos da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Eu quero refletir um pouco sobre a lição 9 da revista, que fala sobre Neemias, a reconstrução do muro de Jerusalém. Naquela ocasião, o povo precisava reconstruir tudo que estava em cinza e voltar novamente a ser o que era Jerusalém. Então, para isso, eles precisavam planejar estratégia para poder construir tudo novamente. Em meio às cinzas, em meio aos problemas difíceis em nossa vida, assim nós precisamos também. Muitas das vezes nós passamos por tribulações, por momentos difíceis, então nós precisamos buscar auxílio em Deus para ter um planejamento, uma estratégia para reconstruirmos tudo o que ficou destruído na nossa vida, para prosseguirmos, para termos momentos de prosseguir, de vencer. Hoje nós temos vivido esse momento difícil, que é essa tal dessa pandemia, que é o vírus que vem a propagar em nossa vida, em nossa sociedade. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos ter o equilíbrio em nossa vida espiritual para prosseguirmos, para não olharmos para essas adversidades, porque nós precisamos prosseguir com o Evangelho, prosseguir em pregar a palavra de Deus. Sabemos que o momento é difícil, sabemos que vivemos esse momento difícil, mas precisamos buscar auxílio em Jesus para podermos vencermos essa batalha tão difícil em que nós estamos vivendo. Então, querido, planejar sim, ter o equilíbrio sim, mas precisamos avançar. Não ficarmos na inércia, não ficarmos parados, porque se nós ficarmos parados, nós não vamos reconstruir o que ficou destruído e não vamos prosseguir. Então nós precisamos planejar, fazer cumprir todos os protocolos, né, que a sociedade em si nos impõe, mas nós precisamos prosseguir para que nós possamos ser um vencedor em Cristo Jesus. Então creia nisso, prossiga, caminhe, porque algo bom temos de Jesus para a nossa vida. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Hoje eu estou responsável para trazer o estudo bíblico, né, que tem seu título, Planejar para Vencer, né?
O próprio título já diz que para vencer, a gente precisa planejar. Seu texto base está lá em Neemias, capítulo 3, né? Naquela época, uma cidade sem muro, né, meus irmãos, era uma cidade sem proteção. Nós podemos tirar muitas lições, né, dos nossos irmãos judeus do passado, porque nós vivemos também tempos difíceis, né, e precisamos retomar, recomeçar as nossas vidas. Mas precisamos ter o mesmo cuidado, o mesmo critério, né, que os nossos irmãos judeus tiveram no passado. A preocupação primária deles era a reconstrução do muro, que significava a proteção e a segurança do povo. Nós precisamos também superar a crise. Precisamos recomeçar nossas vidas, mas o nosso primeiro desafio é a reconstrução do nosso muro. O primeiro desafio é garantir a proteção e a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar sim, meus irmãos, mas com toda a segurança possível. Hoje eu estou responsável para trazer o segundo tópico, o terceiro tópico e a conclusão para os irmãos. O título do segundo tópico diz assim: planejar para vencer deve contar com todos. A reconstrução do muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário. Para cercar toda a cidade, muitos recursos foram necessários. Toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. O capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação. Podemos considerá-lo uma ata cujos relatos entraram para a história bíblica e para o conhecimento de fatores relevantes, objetivando a superação dos desafios que se levantam na vida. O versículo 2, por exemplo, como demais versículos, também aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que precisamos de humildes para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução de nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar os outros e superar seus desafios. Trazendo hoje, meus irmãos, para o que estamos vivenciando, né, um tempo de pandemia, nós precisamos da ajuda de todos os povos, né? O mundo todo vai precisar se unir com um único objetivo, né, de compartilhar conhecimentos e viabilizar a distribuição desse recurso para o bem de todos. Precisamos de humildade e reconhecer que nesse contexto de crise nós precisamos da ajuda vinda de todos os lados. E precisamos também, meus irmãos, nos dispor para ajudar aqueles que necessitam. Outra coisa interessante é que além da ajuda do auxílio externo, Neemias 3 nos ensina que também é muito importante, no recomeço, as improvisações e as adaptações. O texto diz assim, continuando o texto: no caso da pandemia, é mister a ajuda de povos para garantir a segurança a favor do recomeço. E não podemos discriminar os povos por causa de preconceitos estereotipados. O mundo todo precisa se unir para a produção e distribuição das vacinas. Exemplos e estratégias devem ser compartilhados, a fim de ajudar e servir de orientação para situações semelhantes às que porventura venham. Diz mais, toda ajuda é tão importante que até adaptações e improvisações poderão acontecer para solucionar problemas. Como eu disse, né, a gente vai precisar improvisar e adaptar, né? O texto diz que Uziel, um ourives, deixou seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho, né? O texto diz que pessoas, né, que faziam uma determinada atividade passaram a fazer outra, a ajudar, né? Começaram a se unir, a se adaptar, a improvisar, a fazer o diferente, né? O texto mostra, né, que Ananias e Uriel, eles deixaram de trabalhar com aquilo que eles estavam trabalhando, deixou seu tempo, né, temporariamente, o seu trabalho, para colocar a mão na massa e ajudar na segurança e na construção do muro. Nesse recomeço, meus irmãos, nós vamos precisar de improvisações, vamos precisar nos adaptar. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Por isso, para alcançar uma solução, futuro ideal e recomeçarmos, precisamos de adaptações e de improvisações. Ou seja, aquela pessoa que estava determinada a fazer algo, como eu falei, vai passar a fazer o diferente, né? Em outro lugar. No finalzinho ele diz assim,
Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, como eu falei, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas. E por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro, né? Hoje a gente retomou, né, não toda os nossos cultos, mas a gente já retomou, né, o culto de domingo à noite. E a gente tem algumas medidas, né, que a gente teve que se adaptar para poder recomeçar. O tópico 3 diz assim: planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. E diz assim: reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo agora. E também não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas, dependendo do contexto, mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. De valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. Neemias nos ensina que precisamos de um comprometimento pessoal, mas só conseguiremos se cada um der a sua contribuição, estiver envolvido, né, como ele falou aqui, de múltiplas formas. Não podemos nos esquecer da importância, né, que cada um faz nessa obra, tanto no seu envolvimento quanto no seu comprometimento, como também na sua valorização. Aqui ele destaca isso, né? Diz assim mais: toda ajuda para o recomeço é bem-vinda, e por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. E por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias, né? E por isso, ele diz mais um pouquinho aqui, e por isso elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por contribuir a parte do muro em frente à sua própria casa. Ele diz aqui, né, que além disso, esse comprometimento, ele passa pela colaboração familiar, né? A participação dos lares é fundamental para retornarmos nossas vidas com segurança e proteção. Porque da mesma forma, a reconstrução do muro de Jerusalém só se tornou possível porque cada família se comprometeu, né, a reconstruir o muro referente à sua própria casa, ou seja, na frente dos seus próprios lares. Cada família ajudou na reconstrução parcialmente do muro, ou seja, Neemias os ajudou a entender que reconstruir o muro era garantir a proteção, era um bem fundamental para a sua família. As famílias, os lares de hoje, precisam entender que o recomeçar, tanto da sociedade como o recomeçar da própria igreja, vai privilegiar elas mesmas, né? As famílias serão privilegiadas, abençoadas com o recomeço. As famílias serão abençoadas com o trabalho da igreja. E isso por si só já deve ser um fator motivador para o envolvimento, para o engajamento da família na obra de Deus. O comprometimento familiar é fundamental para nós termos esse êxito para recomeçarmos com segurança, reconstruirmos os nossos muros, né? Deixa eu ler aqui agora para vocês a conclusão, né? O finalzinho do terceiro, que diz assim: hoje as famílias precisam entender, como eu falei, né, que elas mesmas são as mais abençoadas pelo trabalho da igreja. A conclusão, ela diz assim: o capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. O resultado foi o êxito. Destarte, aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que para recomeço de nossas vidas precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança. Tudo o que fizermos
perderá completamente o sentido, caso não preservemos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás e após crise deve vir recheada de bons exemplos de ajuda por todos os lados, bem como o comprometimento de cada um de nós. Neemias capítulo 3, é uma ata onde ele registrou minuosamente o seu planejamento e execução dessa obra. Começando pelos exemplos, passando pela ajuda, o companheirismo e terminando no comprometimento pessoal, o engajamento dos lares. A pergunta é: como podemos então nos engajar? Como podemos valorizar e encorajar uns aos outros, para que todos no nosso contexto eclesiástico possam estar envolvidos na obra de Deus? Como podemos valorizar aquele irmão, aquela irmã que teve uma atitude singela, mas que foi completamente importante para a vida da igreja e para o nosso recomeço? Vamos valorizar as pessoas, nesse negócio. Vamos motivá-las para que elas sejam cada vez mais comprometidas com o reino de Deus. E o que todos nós possamos seguir esse caminho. Tempo de recomeçar. É o que Neemias 3 nos ensina, Que precisamos sim, para vencer, para a gente ver lá, o nosso objetivo, o nosso alvo, como eu sempre digo aqui, o nosso alvo que é Cristo, para a gente recomeçar, para esse novo recomeço. Neemias nos ensina que para a gente vencer, a gente precisa sim planejar, ter um planejamento, que possamos entender, que tem todo um passo a passo, que tem todo um planejamento, tem toda uma estrutura que precisa ser feita, e que a gente podemos seguir, sim, para o alvo que é Cristo, que a gente podemos, sim, vencer, que sejamos abençoados por Cristo. Espero que todos vocês tenham entendido, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada irmão, que Deus dê um domingo abençoado a cada um de vocês. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos.